Zezé Júnior. Machuca tanto. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. PE no ar. Rede Pernambuco de Rádios. Na hora certa, em Pernambuco, 12 horas. Informação com seriedade e responsabilidade. Prestação de serviço. Entrevistas e a verdadeira história da vida real. No ar. Pernambuco agora. A apresentação: J. Santos. Respeito e compromisso com a informação. Um grande abraço, amigo de Pernambuco, amigo do Brasil. Como é que você tá? Tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, tarde gostosa em Pernambuco. Estamos no Brasil, na América do Sul. E a você que está aí do outro lado, em casa, no carro, no trabalho, onde quer que você esteja, através das redes sociais, espalhada por todo mundo, um grande abraço para você. Eu, J. Santos, aqui, você aí, que é muito mais importante, cheio de amor no coração, até às 14 horas, aliás, até às 13 horas, estaremos juntos aqui, porque está começando, a partir de agora, Pernambuco agora. Está começando o programa Pernambuco Agora, aqui pela Rede Pernambuco de Rádios. E quem trabalha comigo hoje, sexta-feira, parte técnica, tem ele, Tony Silva, o popular Toninho, o menino de Marapicu. Hein? É o menino de Marapicu, tem rima, e lá muita gente chupa caju. Do outro lado tem ele, o homem mais, não é problemático. Como é o nome, Toninho, que ele é? Polêmico. Positivo. O apelido dele aqui na emissora é o Polêmico. Não tô entendendo, não. É o nosso querido Heraldo Júnior, o popular pastor. É isso aí, é o pastor, viu? Vamos embora. 12 horas, 2 minutos em Pernambuco agora. Mas, meus amigos, não é que o governador de Pernambuco, Toninho, vai ter que se curvar? Pois é. Hein? E eu gostaria que ficasse bem claro, esse se curvar não significa se submeter a nada forçado, não é? Mas o que foi que ele fez? Apenas a lei, que deverá ser cumprida, Tá certo. já que na Câmara Federal foi aprovado, não é? A alíquota máxima do ICMS para os estados, que foi estipulada, não é, pelo presidente da República, junto com seus pares, para que pudesse Tony Silva, Heraldo Júnior, internauta ligado com a gente, o pessoal da Rádio Divulgador MR, a Rádio do Comércio da Vitória de Santo Antão, para que pudesse ser cumprida a essa determinação, o governo também teria que aprovar, não é, Heraldo? Os governos estaduais, o decreto que foi publicado pelo presidente da República, aprovado pela Câmara Federal e repassada para os estados. É assim que funciona. E aí os estados, como tem a sua lei própria, não pode abrir mão, escute, não pode abrir mão dos subsídios. Aí o que acontece? Teria que passar pela Assembleia. Foi bom. Entendeu, Toninho? Eu tô só explicando, Heraldo, desculpa aí, eu tô explicando. Porque, veja, as leis, elas não podem ser engolidas.
a lei federal, engolir a lei estadual, que engole a lei municipal. Não pode. Por quê? Uma igreja, uma escola, não é? Uma rádio, tem o regimento interno. É positivo. Não tem o regimento interno, Heraldo, na igreja de vocês? Tem. Que isso, que aquilo, que as normas, o que tem que ser feito, as diretrizes, o que pode, o que não pode, na igreja tem. Não é isso? Na escola tem. Não é? Lá em casa tem, na casa de Tonho tem, na casa de Heraldo tem. Na igreja, que Heraldo... Ele não é presbítero, ele disse a mim que é, como Heraldo? Tu é o quê? Ancião da igreja. Ele tá um cargamento, né? Isso é na fitinha, vai subindo. Mas ele vai ser pastor, tu vai ver, viu? Ele vai ser pastor. Mas você vai fazer... Como é o nome do estudo que faz para ser pastor? Teologia. Por que não faz teologia? E você faz administração e não exerce. Não exerce. E o que é que tem em estudar filosofia? Um nasce para ser padre, outro nasce para padecer. Esse daí já tem o básico. Então vejam bem. O que é que acontece? O governo federal não pode obrigar o Estado a diminuir as taxas. Por quê? Porque foi algo que é uma lei municipal, estadual. Então a lei estadual, para ser alterada, ela precisa passar por quê? Pela Assembleia, pela votação. Só que o governo estadual recebeu e mandou para onde? Já que era um decreto federal, mandou, porque ele não podia sancionar sem a revisão. Exatamente. Então, ele não podia abrir mão, Tony. É tipo assim, eu ganho 2.000 e eu vou abrir mão de 1.000. Você entende? Tá ficando doido? Não é verdade? Então foi o que aconteceu. O Estado já usava a política de cobrança de impostos X. E o governo federal fez assim, não. Receba! Sim! Eita lá, tem que fazer isso. Não pode fazer isso, senão parece que é uma coisa automática. Perguntaram a mim se eu era doido. Eu disse, não, tô quase. Então, o Estado não podia baixar a alíquota do preço do ICMS se não houvesse uma autorização dentro de um decreto. Ou seja, é como se fosse uma emenda, não é emenda. Como é que se dá o nome, Heraldo? Quando você cria dentro de um projeto que já existe uma cláusula, uma PECzinha, um MP. Então, o governador de Pernambuco recebeu a bomba, toma aí na caixa dos peitos. Ele não podia baixar só. Aí ele, poxa, velho, e aí, o que é que eu faço? Não, escute, aí o que é que ele fez? Ele disse não. Só que quando ele dá não, o não dele só serve para ele. E aí ele transmite esse não para quem? Ele mostra que ele não quer aos seus pares na Assembleia. E o que é que os pares fizeram? Não tem essa de maioria nem de minoria, era uma lei, amigo. Era um decreto, não era lei, era um decreto. E todos os estados estavam cumprindo. E a população, meu amigo, não aguenta não. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, presta atenção. Eu já encontrei gasolina aqui a 6,58. Era 7,20. Aqui na cidade, eu encontrei já gasolina a 6,58. Houve uma diminuição? Sim, houve. Agora a pergunta que fica vejam só. Esses 70 centavos que diminuiu, 93? Esses 93 centavos que baixou no litro do combustível aqui, por enquanto. Mas vai baixar mais, porque não foi aprovado? Tem que baixar mais. Pode baixar até o quê? Até 93. Não baixou 93, baixou 70 centavos. 72, por aí. E ainda pode baixar mais 20 centavos, mais ou menos, no preço do combustível. Então, vai diminuir? Vai. Mas aí, o que é que a gente está esperando, Heraldo? Porque eu tô com a nota aqui que fala o seguinte, vejam bem. Eu vou ler na íntegra, né, Tonho?
porque dá tempo aqui. Vejam. É positivo. A lei que reduz a cobrança do ICMS de combustível foi aprovada em Pernambuco. A redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS foi aprovada ontem, quinta-feira, pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, ALEP, e ficou estabelecido um teto de 18%. Ele ainda botou um a mais, Feraldo, que ele poderia ir até 18%, foi no máximo. Então, o teto de 18% de cobrança do tributo para combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, enviado pelo governo em 4 de julho. O projeto seguiu a lei de número 100, não era decreto não, Vifi, era uma lei, Lei Federal número 194, que criou limites para impostos no Brasil. A aprovação da lei é um dos caminhos previstos pelo Executivo Estadual para reduzir o preço da gasolina nas bombas dos postos de combustíveis de Pernambuco. Até então, Pernambuco cobrava 29% de tributação sobre os combustíveis. E o outro meio foi um decreto já em vigor que aplica a média móvel do preço dos últimos 60 dias, como base de cálculo para imposto sobre a gasolina, o diesel e também o gás natural, que é o GLP. Até então, Pernambuco usava como base para a cobrança média de novembro do ano passado, quando os estados anunciaram um congelamento nesse medidor. Segundo o estado, com o decreto, o valor do ICMS cobrado na gasolina deveria cair de imediato 41 centavos por litro, viu? No primeiro momento. Com a aprovação da lei, o que aconteceu nesta quinta-feira, está previsto a redução de mais 52 centavos. Portanto, a expectativa é que a diminuição chegue a 93%. A expectativa é que a lei seja sancionada pelo governador Paulo Câmara nesta sexta-feira, quando a lei passará a valer. Ela ainda não entrou em vigor, viu? Quero deixar isso claro. Até agora, não sei se já houve essa assinatura, acredito que não, pelo horário. Essa reunião ficou para agora pela manhã, né? Essa matéria aqui que foi publicada já agora bem cedinho. Até então a gente não tem essa informação, mas eu vou mexer aqui para ver se até o final do programa a gente consegue. Portanto, no dia 5 de julho, o Sindicombustíveis afirmou que o consumidor deveria esperar até a aprovação do projeto para, de fato, receber a redução da alíquota do ICMS. Antes da aprovação, a entidade apostava, que o litro da gasolina passaria a custar entre R$ 5,80 e R$ 5,90. Eu acho difícil, Eu acho difícil. Inclusive eu falei aqui agora há pouco de 6 e quanto? 6,58, não foi? Foi o menor preço que eu encontrei, não foi? Então, para chegar a R$ 5,90, significa que teria que baixar mais R$1, basicamente, nesse preço que está sendo cobrado aqui. Estou falando daqui do nosso município. Nós estamos em Pernambuco, nós estamos aqui em Vitória, cidade 50 quilômetros da capital pernambucana, inclusive uma das rotas do Porto de Suape, pela PE 45, que está aí na reconstrução, em obras. Então, a gente tem que esperar um pouco. Dentro daquilo que a gente falava sobre a questão do aumento do auxílio, dessa diminuição do valor do ICMS cobrado nos estados, do repasse para o óleo diesel dos caminhoneiros, que é esse valor de R$1.000, né, Toninho? Que é repassado, e mais os taxistas. Qual é o valor, Heraldo, dos taxistas? Também 1.000, né? Os taxistas também 1.000. Agora, eu queria saber qual é o tipo de política que vai ser aplicada. Mas o problema é esse, é o que eu falei aqui. Veja, eu estou conversando em off aqui com o meu redator, um dos meus redatores, e ele está dizendo a mim o seguinte, que só vai receber quem tiver o quê, pastor? Cadastro no Sistema Nacional, ou de taxista, ou de transporte coletivo, ou de transporte autônomo. Presta atenção.
Quando você faz a habilitação, existe remunerado ou não. Se você é remunerado, vale. Lembre-se. Lembre-se. Não, lógico. Eu estou falando que quando você tem na sua categoria... Eu, por exemplo, a minha categoria de habilitação é AD. Vê só. Aí por quê? Porque quando eu fui tirar, eu já tinha 21 anos de idade. Então, você só pode tirar uma categoria alta quando você tem acima de 21 anos. E eu demorei para tirar de propósito. Para tirar logo uma. Porque, de uma vez só. Porque eu não usava carro direto. Então, não estava dirigindo para longe, não usava como comércio. Então, eu disse, eu vou esperar um pouco. Então, eu, quando completei 21 anos, para você ter uma ideia, eu tenho 29 anos de habilitação. Né, Toninho? Então, quando eu completei 21 anos, eu fui fazer minha habilitação. E aí eu tirei para ônibus. Que a gente fazia a baliza no ônibus. Então, eu consegui a remunerada. E olha que isso foi lá há 29 anos atrás. Mas, hoje em dia, quem começa, vejam bem, que vai fazer a habilitação, ele não pode começar como remunerado. Ele tem um período de adaptação para carro pequeno, por exemplo, moto, carro pequeno, até a categoria C é aprovada. Depois disso, para carro remunerado, ele precisa fazer um outro pagamento, outro curso, outro teste, uma taxa que se paga dentro do próprio Detran. Mas existe, agora também na legislação de trânsito brasileira, uma taxazinha lá, um parágrafozinho, um cláusulazinho, que diz que a pessoa tem que ter tanto tempo de habilitação. Foi uma das poucas coisas que não caiu. Hã? Não, tem que ter idade mínima de 21 e tem que ter um tempo já de primeira habilitação para fazer a remunerada. Exame, exato. E também tem a questão do exame, exato. Porque antes, quando eu fiz, não tinha. Quando eu fui renovar, eu tive que fazer o toxicológico para dirigir carro pesado, ônibus, transporte coletivo, qualquer tipo de transporte ou cargas. Então você tem que fazer o toxicológico. Então, eu estou resumindo tudo isso aqui, entrando na história e entrando também para os caminhoneiros, porque se você que está me ouvindo agora, me vendo, trabalha remunerado, trabalha para pronto, aí é onde vem a questão. Tipo, Toninho tirou a habilitação dele e pode dirigir caminhão. Toninho já tem 20 e tantos anos de carteira. É D também, né? Pronto, Toninho também é D. Aí Toninho e Heraldo trabalha para Zezinho da padaria, carregando trigo. Só que Zezinho da padaria e Toninho não tem carteira assinada. São autônomos. E tem muita gente, viu, Heraldo, que não paga, Toninho, NPS. Amigo, isso só tem no Sul, é muito difícil aqui em Pernambuco. Sim, tem, mas tem muita gente que não vai atrás, sabe por quê, Heraldo? Porque paga. Porque paga. Todos os carros, eles têm que ter autorização de transporte. Não tem aquela tarja branca na porta? Hein? A NTT, exatamente. Meu pai, por exemplo, seu Manel. Seu Manel tinha um caminhãozinho dele que trabalhava com cargas e ele todo ano tinha que renovar a NTT. O cadastro de meu pai tá lá até hoje. Tá bem? Fale. Com a digitalização, o que é que vai acontecer, Heraldo? De serviços públicos? Sim, antigamente quem tirava a NTT pagava R$350 ao sindicato. Lá em Pombos tem um sindicato. Sim. Pronto. Antigamente, para você fazer a NTT, você tem que pagar o sindicato. Ou seja, era um terceirizado. O presidente da República, junto ao Ministério dos Transportes, criou um aplicativo que você tem acesso a um QR Code, que vai para um portal onde você faz tudo isso digitalmente falando e você tem acesso à numeração detalhe. Você faz o cadastro e não paga nada. E tem muita gente que ainda vai fazer em outras... Aí tu tá querendo me complicar. Tá querendo me complicar, viu, Toninho? Bom,
Agora, meio-dia, 19 minutos em Pernambuco, 12 horas 19 minutos, a gente vai ao primeiro intervalo em nome de Ótica do Trabalhador, Eletrolar e também Unifacol. Lembrando que o nosso programa está sendo transmitido e retransmitido pela rádio divulgadora MR, a rádio do Comércio da Vitória. Meio-dia, 19 minutos, após o intervalo, tem muita informação e vou falar sobre falsos policiais federais que estão aplicando golpes em flats de luxo na capital pernambucana. E também vamos falar do caso dos blogueiros, não é? Vamos falar do caso dos blogueiros que estão sendo investigados. Vou ler daqui a pouquinho isso aqui. Que estão sendo investigados. O detalhe é que, inclusive, apareceu o nome de Deolane, né? Deolane Bezerra, ela que é vitoriense, ela que apareceu ontem nos noticiários, nos blogs, e a irmã dela foi à internet e, olha, rasgou o verbo, porque a informação as pessoas estão fazendo, aproveitando tudo que tem ligação com política para se levantar, seja do lado do presidente Jair Bolsonaro, seja do lado da Deolane, como foi agora há pouco a questão da morte lá de Marcelo, lá em Foz do Iguaçu, que ligaram o crime ao presidente Jair Bolsonaro, e também agora a questão da busca e apreensão na casa do Tiririca, né, lá do filho do deputado Tiririca, e também de outros famosos blogueiros lá do sul e sudeste do país, que tiveram busca e apreensão. O motivo seria jogos de azar. Eles estariam, Tony Silva, fazendo mídia eletrônica por algo que é proibido no Brasil. E com isso gerava lucros para eles e evidentemente que é proibido pela Receita Federal do nosso país. Então, esse foi o problema. Não tem nada a ver com roubo, não tem nada a ver com coisa que realmente as pessoas às vezes acabam aumentando um ponto a mais. Então é preciso a gente ter muito cuidado na hora de dizer Heraldo roubou a pipa de Júnior. Então não é bem assim. Vai ver, Júnior emprestou a pipa a Heraldo. 12 horas 21 minutos em Pernambuco. Intervalo, eu volto rapidinho. Estamos apresentando Pernambuco Agora. Instale o aplicativo Pernambuco no Ar no seu celular. Acesse a Play Store, baixe o nosso app e tenha nossa programação na palma da mão. Acompanhe também o site penoar.com.br, ligando Pernambuco do litoral ao sertão. De segunda a sexta, às 19h30, você fica bem informado aqui no Nova Notícias, canal 22.3. As notícias de Vitória e região. Se preferir, acompanhe tudo pela internet, no YouTube ou Facebook. Nova Notícias Vitória. De segunda a sexta, às 19h30. Jornalismo com seriedade e credibilidade. Apresentação: Jonas Sobrinho. Nova Notícias Vitória. É na Nova Nordeste. É Pernambuco no ar. Rede Pernambuco de Rádios, nas eleições 2022. A cobertura completa da maior festa da democracia no país, com gente que entende do assunto. Edmar Lira. Protagonismo independente da eleição presidencial. Eli Ferreira. Sim, um fato histórico na eleição brasileira à presidência da República. Priscila Lapa. Isso nunca é coincidente com o ano eleitoral. Cristiano Vassan. Como é que vai ficar a partir de janeiro de 2023? E um time de repórteres, produtores e correspondentes espalhados pelo Brasil. Eleições 2022. O nosso partido é a democracia. Facol. Somos Unifacol. Há um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Construindo um futuro melhor, é vitória crescendo a cada manhã. Orçamento participativo, o povo agora tem voz e vez. Obras por todos os bairros, pra nossa cidade crescer. Você decide o melhor para todos, assim dá gosto de ver. Se é a voz do povo, não posso duvidar. É vitória crescendo, é ação popular. Se é a voz do povo, não posso duvidar. É vitória crescendo,
é ação popular. Orçamento participativo. Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão. Vitória, demonstra o teu valor. Qualidade e melhor preço de inverno a verão. Ela tem compromisso, cuida da sua visão. Ótica do Trabalhador. Ótica do Trabalhador, qualidade e garantia. Óculos e grau ou solar pra você. Tem o melhor atendimento com satisfação. Ótica do Trabalhador, cuidando da sua visão. Qualidade e melhor preço de inverno a verão. Ela tem compromisso, cuida da sua visão. Ótica do Trabalhador. Ótica do Trabalhador, qualidade e garantia. Óculos e grau ou solar pra você. Tem o melhor atendimento com satisfação. Ótica do Trabalhador. Ótica do Trabalhador, qualidade e garantia. Óculos e grau ou solar pra você. Tem o melhor atendimento com satisfação. Ótica do Trabalhador. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. PE no ar. Rede Pernambuco de Rádios. Estamos apresentando Pernambuco Agora. Muito bem, estamos de volta. Agora 12 horas 25 minutos em Pernambuco. Meus amigos... As notícias que chegam, elas nos surpreendem, não é? É como, por exemplo, quando a gente assiste ou abre uma notícia através da internet, das redes sociais, lá nos Estados Unidos, pessoas que invadem escolas e matam 10, 20 pessoas, pessoas que atiram aleatoriamente no meio da rua, com rifles, matando várias pessoas, entre outras coisas, não é? Cidadãos americanos, outros que não lidam e não comungam, por exemplo, da forma de governabilidade do país, entre outras coisas, aspectos, ideologia, racismo, tantas e tantas coisas que acontecem. E olha que isso está se tornando um mal gravíssimo no século XXI. Já existia há muito tempo, só que aqui no Brasil, principalmente na América Latina, América do Sul em si, a gente não via se falar tanto sobre esse tipo de crime. A gente lembra de alguns crimes bárbaros, como por exemplo a morte do pai e da mãe, do assassinato dos irmãos, os irmãos Cravinho, né? Que foi algo que o Brasil inteiro até hoje se fala, porque foi algo chocante, onde a filha matou o pai junto com o namorado e um amigo, o irmão do namorado, matou o pai e a mãe por conta de herança, para ficar com o dinheiro. Agora, Recife, semana passada, o cara inconformado com o fim do relacionamento, a mulher sai da convivência dele, aluga um apartamento em outro canto, em outro local, ele invade o prédio onde essa ex-mulher morava junto com filha, namorado da filha e outras pessoas, e ele vai até o andar onde a mulher morava, e mata a mulher, mata o namorado da filha, da enteada, na verdade, atira na enteada e depois comete suicídio. Ontem, a ex-mulher não resistiu. Ela estava internada, até então só havia falecido uma pessoa, que ele próprio, que teria se matado. O rapaz que faleceu também no mesmo dia. E a mulher dele, a ex-mulher dele, que havia sido alvejada, não é, Toninho? Levou um tiro na testa, que estava no hospital entre a vida e a morte. Ontem, a notícia que ela havia falecido. Um outro caso, também no sul do país, não lembro agora exatamente a cidade, mas você vai lembrar. O rapaz que matou a mulher, a mãe da mulher e uma cunhada, e que está numa mata. Eu acho que interior de Santa Catarina. Não sei se Joinville, não sei. Uma cidade entre Santa Catarina e o Paraná. Não estou lembrando o nome agora. Mas esse caso, inclusive, está aí. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui para a gente dizer o local. Então vejam.
Só agora, em 15 dias, nós tivemos o caso dos Estados Unidos, do atirador em cima de um prédio, um jovem de 23 anos de idade, que matou 8 ou foi 9 pessoas e feriu 18 ou 19 pessoas a mais. Não lembro, não tive essa... Não lembro. Tenta me dizer que eu falo. O ex-primeiro-ministro do Japão também foi assassinado em praça pública, enquanto participava de um comício, tipo uma palestra no meio da rua. Lá eles fazem diferente, eles param no lugar, não anuncia nada, faz uma palestra, a pessoa escuta, uma coisa bem civilizada. Não é aquela aglomeração, nada, é uma coisa normal. Eu paro no meio da rua e começo a pregar um exemplo. Feito, existem pessoas que pregam a palavra aqui no centro da cidade, em outra cidade que a gente já conhece. E aí o que aconteceu? Gente, olha só essa notícia que está aqui no portal G1, né? Oeste e Sudeste da RPC. Meus amigos, o policial militar matou 6 familiares e outras 2 pessoas lá no oeste do Paraná, diz a PM. Olha que notícia triste. Isso aconteceu ontem à noite. Um policial militar matou 8 pessoas, sendo 6 da família, em Toledo e Céu Azul, cidades da região oeste do Paraná, durante a noite desta quinta-feira, dia 14. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Entre as vítimas estão 3 crianças e 1 adolescente. A Polícia Militar informou que entre os mortos estão 2 filhos, do agente, uma enteada, a esposa, a mãe dele, um irmão e outras 2 pessoas que estavam na rua. Cassiele, a esposa, ela tinha 28 anos. Miguel, um filho de 4 anos de idade. Camille, a filha, de 9 anos de idade. Amanda, a enteada, de 12 anos de idade. Irene, que era a mãe do criminoso, ela tinha 78 anos de idade. Claudiomiro, o irmão dele, de 50 anos de idade. Caio, um desconhecido do PM, de 17 anos. E Luiz, também desconhecido do PM, de 19 anos. Meus amigos, Fabiano Júnior Garcia, Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, trabalha no 11º Batalhão de Polícia Militar de Toledo, 19º, e estava há 12 anos na corporação. A polícia disse que o agente trabalhou normalmente na última quinta-feira e deixou o plantão por volta das 19 horas. A PM acredita que, ainda em Toledo, o homem tenha matado a esposa e enteada de 12 anos. Depois, foi até a casa da mãe dele, onde a matou com facadas. O irmão dele também foi morto, mas com disparos e armas de fogo. Em seguida, a suspeita é que ele tenha se dirigido para Céu Azul, onde matou os 2 filhos que moravam com a avó materna. As vítimas, elas foram baleadas. Depois, conforme a polícia, o homem retornou
para Toledo, onde tirou a vida de 2 jovens aleatoriamente, que estavam passando pela região, um de 17 e outro de 19 anos. Por fim, o policial tirou a própria vida. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, informou que o agente enviou diversas mensagens para os familiares no intervalo entre as mortes. O coronel disse que a Polícia Militar tomou conhecimento dos crimes e que tentou prender o agente antes que ele retornasse para Toledo para matar a mãe, o irmão e outros 2 jovens. Os oficiais tentaram localizá-lo, foi mandado um reforço para lá. Ele falou para um oficial que estava fugindo para Foz do Iguaçu, o que não era verdade. Foi tentado de todas as formas para dar voz de prisão a ele, informou a polícia. O coronel disse ainda que o policial estava em um processo de separação e que tinha algumas dívidas, conforme relato dos colegas. Ele era um excelente policial e isso causa uma surpresa para todos a corporação, e em especial para quem conviveu com ele, disse. A arma utilizada era da Polícia Militar do Paraná. O carro que era usado pelo agente foi apreendido e era particular. A Polícia Civil investiga a motivação das mortes. Por meio de nota, a Polícia Militar lamentou o caso e disse que o policial envolvido no caso não tinha registro de problemas psicológicos. A PM disse que também disponibiliza atendimento psicológico aos policiais da região. Aí aqui tem uma nota da PM que fala que a Polícia Militar está consternada e lamenta profundamente o ocorrido das cidades de Toledo e Céu Azul. O policial militar que prestava serviços no 19º Batalhão em Toledo não tinha históricos de problemas psicológicos e atuava como motorista do coordenador de policiamento da unidade. Desde dezembro de 2020, a região conta com o apoio do programa Prumos, que disponibiliza atendimento psicológico aos militares, com profissionais contratados para atuar nas organizações policiais militares. Gente, o que dizer de um caso como esse, né, Toninho? Eu tô aqui chocado com a informação. Você vê que a gente tem uma bagagem de estar lendo tragédias, a verdade é essa, de estar passando informação, mas um caso desse é muito triste, cara. É muito triste, é lamentável, e eu vou te falar uma coisa: a mente de um ser humano é algo indescritível. Não se sabe até onde ou a que ponto pode chegar uma pessoa normal, né? Eu conheço o Antônio, o Heraldo, eles me conhecem, mas a gente não sabe o que, por exemplo, está passando na cabeça de um deles, ou eles sabem o que está passando na minha cabeça, se de repente algum de nós surtarmos, não é? E de a gente ter que usar uma arma de fogo para tirar a vida, por exemplo, dos colegas. Chegar aqui aperreado porque a mulher se separou, porque a mulher não quer mais, porque você já percebeu que a maioria dos casos relacionados a esses tipos de assassinatos, desses tipos de crimes que acontecem no Brasil, principalmente aqui no Brasil, são relacionados a separações, Toninho. Há pessoas que se separam, que têm um relacionamento rompido, porque não dá mais certo. Uma mulher que já vivia maritalmente há 10 anos com ele, porque vejam, ela tem uma filha de 12, tinha uma filha de 12 anos e uma filha que não era dele, ela tem 28 anos de idade, muito jovem.
Uma mulher muito jovem. Então, uma mulher jovem, de 28 anos de idade, com 3 filhos. Um do primeiro relacionamento dela, certamente, e 2 com ele. Uma filha com 9 e outra com 4 anos de idade. Então, gente, estavam separados. E aí eu te pergunto, você que está me ouvindo, me acompanhando aí através das redes sociais, do aplicativo PE no Ar, também do YouTube, da Rádio Divulgadora MR, também pela internet, a Rádio Divulgadora MR também retransmitindo a gente, e aí nos caixinhas, aqui no Centro Comercial da Vitória. E aí eu te pergunto, qual é o sentido da vida diante de uma tragédia como essa, cara? O que é que leva o cara a matar o irmão, a mãe, cara, os próprios filhos? O que é que tem a ver? Será que essa mulher não queria mais ele? Não estava mais certo? Talvez fosse um relacionamento abusivo, não quero julgar aqui, nem quero dizer qual foi a motivação, até porque a polícia que está fazendo esse papel, eu não sou agente público para investigar, não faço parte das polícias. Isso não compete a um repórter, a um jornalista, a um apresentador estar aqui subjugando uma situação dessa. Eu acho que até uma falta de respeito com a informação. Não sabe-se o que aconteceu. Mas eu te pergunto, e se ela já estivesse com uma outra pessoa e que não fosse mais ele? E daí, cara? Você veja que ela morava só. Os filhos dele, ele não deixou mais morar com ele, você entendeu? Os filhos que era dele e dela já não moravam mais com a mãe. Vejam bem. Existia um conflito muito grande dessa relação, Tony. Você entende? Existia sim. Por que existia? Porque os filhos moravam com a mãe dele. Morava com a mãe dela. Não morava nem com ela. Porque certamente ele não aceitava. A mãe dele talvez não tivesse condição de ficar com os filhos pela idade. 70 e poucos anos de idade. 78, né? 7 e 8. Então, talvez a gente fazendo essa pré-leitura aqui, não estou querendo supor nem julgar. Eu estou querendo fazer uma leitura do que possa ter acontecido. Ela foi morar com a filha dela, que não era com ele, e já talvez, Tony, tivesse um outro relacionamento. Porque parece que você tem que ter um luto pelo relacionamento. Você entendeu? Um luto pelo relacionamento. E quando você me pergunta, que tipo de luto é esse, Jota? Vou te explicar. O luto é o seguinte, é que quando há uma separação, o homem, eu vou falar por experiência, o homem, ele fica ilutado, Tony. Muita gente aqui no Nordeste chama de com o chifre coçando. É isso mesmo que você ouviu. Hein? Com chifre coçando. A galha coçando. Não estou entendendo, não. Tá bem, talvez não seja o seu departamento. Então veja só. Se o cara não está mais vivendo com a mulher, tá, passou 10 anos, e daí? Já se tentou, já se falou, já se foi para a igreja, porque a primeira coisa que o cara faz quando se separa da mulher é ir para a igreja. Ah, Jota, mas tu tá falando isso porque eu fui. Porque você quer mostrar uma coisa que você nunca foi a ela. Só que ela sofreu que só uma condenada na tua mão. Jota, tá dizendo isso contigo mesmo? Tô. Ué, reconhecer é grandeza. Reconhecer que um dia errou, reconhecer que um dia fez algo que não presta, reconhecer que um dia você pisou na bola, é sinônimo de grandeza, Tonho. É você
ser uma pessoa renovada, se redimir, para você não continuar fazendo aquilo que você fazia no passado, cara. É positivo. Porque quem não errou, quem foi que nunca cometeu uma injúria, quem é que nunca foi um dia sacana, grosso, não é? Não valorizou. E por que é que eu tô falando isso? Querendo aqui dar uma de bom moço? Não, gente. Porque talvez essa mulher que não estava mais morando com ele, e eu vou repetir mais uma vez, não quero julgar, porque isso aqui, eles podem até ver e ouvir, a família pode estar vendo e ouvindo isso aqui, porque talvez alguém tenha me marcado e alguém ouviu e mandou para alguém. É internet, cara. Pode ser que 3 pessoas vejam e pode ser que 3 milhões de pessoas vejam o que eu falar aqui um dia. Feito já aconteceu. 2 milhões de visualizações numa foto. Porque era fulana de tal. Né, Tonho? Teve 2 milhões de visualizações. Uma foto que a gente fez agora aqui no São João. 2 milhões de visualizações. Danou-se! Ué, uma foto, normal. Mudou alguma coisa? Não. Então, para fechar esse assunto, eu quero dizer o seguinte. Talvez os bastidores do que aconteceu, que não justifica, tenha sido aquela coisa chamada o tempo que não volta mais. O tempo que não volta mais. Lembre-se, você que está me ouvindo e me vendo agora, as atitudes que você toma podem mudar a sua vida. Dê um passo à frente que você não estará mais no mesmo lugar. É uma frase curta e verdadeira. Dê um passo à frente e você não estará mais no mesmo lugar. Porque você teve a atitude. Então, tenha atitude enquanto há tempo. E nós só temos uma coisa a dizer nessa história toda. Triste, lamentável e, para fechar, é preciso que as pessoas passem a adotar mais Deus como seu Salvador, porque está faltando isso em muita gente. 12 horas 46 minutos, eu vou um breve intervalo em nome de Unifacol, Eletrolar e também da Ótica do Trabalhador aqui pela Rádio Divulgadora MR, direto dos estúdios da Rede Pernambuco de Rádios, o programa Pernambuco Agora. Parte técnica, eu estou trabalhando com Tony Silva e Heraldo Júnior, Popular Pastor. Rápido intervalo, eu volto já já. Estamos apresentando Pernambuco Agora. Instale o aplicativo Pernambuco no Ar no seu celular. Acesse a Play Store, baixe o nosso app e tenha nossa programação na palma da mão. Acompanhe também o site penoar.com.br, ligando Pernambuco do litoral ao sertão. Facol, somos Unifacol. As manhãs do seu rádio é muito mais informação. De segunda a sexta, das 6 às 7h30. Programa Pernambuco no Ar. Ao vivo, pela Tabocas FM e Rede Pernambuco de Rádios. Em seguida, de 7h30 às 9h, Jornal da Manhã. Tudo sobre polícia, política, economia, esportes e muito mais. No maior desfile de notícias da região. A apresentação, Cristiano Bassan. Há um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus, construindo um futuro melhor, é vitória crescendo a cada manhã. Orçamento participativo, o povo agora tem voz e vez. Obras por todos os bairros, pra nossa cidade crescer. Você decide o melhor para todos, assim dá gosto de ver. Você é a voz do povo, não posso duvidar. É vitória crescendo, é ação popular. Você é a voz do povo, não posso duvidar. É vitória crescendo, é ação popular. Orçamento participativo. Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão. Vitória, demonstra o teu valor.
Qualidade, melhor preço de inverno a verão. Ela tem compromisso, cuida da sua visão. Ótica do Trabalhador. Ótica do Trabalhador, qualidade e garantia. Óculos e grau ou solar pra você. Tem o melhor atendimento com satisfação. Ótica do Trabalhador, cuidando da sua visão. Qualidade e melhor preço de inverno a verão. Ela tem compromisso, cuida da sua visão. Ótica do Trabalhador. Ótica do Trabalhador, qualidade e garantia. Óculos e grau ou solar pra você. Tem o melhor atendimento com satisfação. Ótica do Trabalhador. Ótica do Trabalhador, qualidade e garantia. Óculos e grau ou solar pra você. Tem o melhor atendimento com satisfação. Ótica do Trabalhador. De segunda a sexta, às 19h30, você fica bem informado aqui no Nova Notícias, canal 22.3. As notícias de Vitória e região. Se preferir, acompanhe tudo pela internet, no YouTube ou Facebook. Nova Notícias Vitória. De segunda a sexta, às 19h30. Jornalismo com seriedade e credibilidade. Apresentação: Jonas Sobrinho. Nova Notícias Vitória. É na Nova Nordeste. É Pernambuco no ar. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. PE no ar. Rede Pernambuco de Rádios. Estamos apresentando Pernambuco Agora. Muito bem, estamos de volta, meio-dia 51 minutos agora, 12 horas 51 minutos em Pernambuco. Meus amigos, eu poderia falar aqui novamente sobre o caso do estupro lá do Rio de Janeiro. Tem uns casos também lá no Ceará, né? Que apareceu. Agora está se aparecendo tudo que é caso de estupro em hospitais, inclusive relacionados a anestesistas. Não é? Quando puxa, lembra que a gente estava falando sobre isso? Foi quando apareceu um, agora vai aparecer um monte de gente denunciando as pessoas. Tem que denunciar mesmo. Um encoraja o outro, não é? Tem que denunciar mesmo. Uma outra coisa também que está sendo muito debatida essa semana, e desde o começo da semana que eu estava vendo esse assunto aqui, antes de eu falar do salário. Não, sim, vou lembrar disso também. Não, dá tempo. Dá tempo, é rapidinho. Não vou comer aqui 10 minutos, não. Vocês ficam falando demais. Pera aí, cara, deixa eu falar. Olha, vê. Mulheres relatam xingamentos, humilhações e veto a acompanhantes em parto. Isso são denúncias de violência, né? Obstétrica. O direito garantido. O acompanhante é um direito garantido de uma pessoa. Hein? Você viu? O que, meu filho? Se eu vi meu filho nascer? Não tive coragem de ir. Foi uma questão minha. Mas o médico perguntou. O meu filho, eu tava lá, né? Eu tava lá na hora do nascimento do meu filho. Inclusive fui eu que levei a mãe do meu filho pro hospital, né? O parto da minha filha também foi um parto mais tranquilo, porque se internou antes e eu não vi nascer, não fui para a sala de parto. A doutora queria que eu entrasse, eu disse a ela que eu não ia. A minha outra filha, meu terceiro filho, no caso, que é uma menina, eu também fui para o hospital, mas não tive, também a mesma coisa, não tive coragem, mas após o parto ainda ali, toda envolta naquele primeiro paninho, não é? Que não é bonito de se ver, diga-se de passagem. Que coisa linda, nada de coisa linda, né? Não venha com essa história pra cima de mim, né? Agora depois que tomou o banho, que tava toda arrumadinha, aí pai foi lá, né? Dar o cheiro nela, pegar ela no colinho, porque não pode pegar naquele primeiro momento, porque tem alguns hospitais que tem uns pré-requisitos de nascença, esperar 12 horas até que a criancinha possa sair dali.
Eu acho massa isso, sabe? E nesse momento que as duas nasceram, elas tiveram, graças a Deus, esse conforto para isso. Já o meu filho teve um pouco menos de hora, mas aí com menos de 3 horas eu pude pegar, tocar, abraçar e é uma sensação incrível. Um filho é único, não tem igual. E cada filho a sensação é diferente. Dos meus 3, eu não sei qual foi o mais emocionante, né? E apenas um que nasceu, que eu tive uma expectativa maior, foi o meu filho, primeiro filho, e a primeira filha. Aí eu digo, e a terceira, como é que foi? A terceira foi uma expectativa ainda maior, né? Porque já sabia que Papai do Céu ia trazer um anjo que está aqui na terra também, que está servindo ao Senhor e que serve a muita gente, né? Está servindo a muita gente, que veio para ajudar as pessoas, que tem um coração bem parecido com o Pai. É muito parecida comigo, mas muito, muito, muito. Gosta de ajudar as pessoas, gosta de trabalhar para o povo, gosta de, sabe, receber as pancadas, né? Receber as pancadas, mas Papai do Céu abençoa tanto, tanto, tanto. E se Deus quiser, agora em setembro, a gente vai estar lá no casamento dela, que eu vou chamar vocês. Se Deus quiser, ela vai casar em setembro, a gente vai junto. Olha! A minha equipe vai comigo, não sei os outros. Mas eu quero estender para todo mundo. Bom, rapidinho, né? Falei aqui das mulheres que estão falando sobre esse assunto e, inclusive, tema que está sendo debatido em todo o Brasil e a gente tem que apoiar, viu? A gente tem que apoiar o direito delas, porque as mulheres têm que ter o direito, sim, de entrar na sala de parto com quem elas quiserem, né? Desde que haja, vejam bem, desde que haja a cumplicidade dos médicos, a aprovação, porque tem casos que, infelizmente, não dá para entrar. Porque às vezes a mulher está passando problema. Tem aquele pré-eclâmpsia, né, Toninho? São alguns partos que tem realmente um cuidado específico. Então, é preciso ter cuidado. Precisa ter os pontos e as vírgulas e ponto e vírgula em todo lugar. Bom, positivo. O outro caso para abordar é do salário, que a estimativa do governo federal e da própria inflação, né, que mede a inflação. Aí, como é que é o nome daquele negócio que mede a inflação? O GPCA indica... IPCA, perdão. O IPCA indicando que o salário poderia chegar a 1.310, aí existe aí um cálculo que está batendo, que talvez não chegue a esse valor, está caindo, já chega a quanto? 1.293. 1.294 e um quebradinho, né? Talvez chegue a 1.301. Pronto, é o máximo, não dá para passar disso. Agora isso para 2023, viu? Não é esse ano. Já a partir de janeiro de 2023, o salário mínimo brasileiro poderá ser 2.301. Perdão, 1.301 a 1.294, tá? 1.294 a 1.301 é o máximo. Não vai passar disso, não passa, tá? Talvez arredonde aí em 1.300, fechadão, feito já fizeram quando era 1.100, né? Quando era 1.100, era 1.100 fechado. Bom, o outro caso, pra gente fechar, que vocês disseram que não ia dar tempo, é o caso da Deolane. O que acontece? A Deolane, ela acabou entrando num sistema de apostas online. Ela começou a fazer publicidade de sistemas online. E o cara vendia um curso para você aprender a jogar. E você não precisava jogar. Você entrava com o dinheiro e ele mesmo jogava para você. Só que, meu amigo, se você não desse o Ctrl+C, o Ctrl+V, feito de na gíria, não funcionava. E o teu dinheiro que estava lá, ó, começava a sumir. E aí as pessoas denunciaram a Polícia Federal, e aí quando a Polícia Federal veio, não encontrou, amigo, a placa, aqui não, foi lá em quem estava anunciando. Agora, pensa que só foi ela, tem o Tiro Lipa, tem o filho do Leonardo, tem o Renan, lá como é que é o nome aqui? De João Pessoa, o Renan da Resenha, tem o Neto Guedes, são milhares de influencers brasileiros que estão sendo investigados, inclusive com mandado de busca e apreensão de bens próprios. Por quê? Mas por quê? Foi uma ação coletiva, entendeu, Heraldo? É isso que eu falo, gente, vocês não sabem o poder que vocês têm. Uma ação coletiva arranca uma banda de um município. Se você entrar com ação coletiva pública, por exemplo, numa rua que não está calçada, uma rua que não tem saneamento, você entra com ação civil pública conjunta, amigo, o povo precisa aprender um pouquinho. Bom, mas é isso, né?
tempo passa, tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. Grande abraço, meu querido Tony Silva. Teve comigo na parte técnica, Heraldo Júnior. Bom final de semana para todo mundo. Eu vou embora. Na sequência vem aí Cristiano Bassan com a reprise do programa Pernambuco no ar. Um grande abraço, bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau, fui, se cuidem. Pernambuco agora.